Continuando aqui o nosso aulão, a nossa prova já é amanhã, então esse é o momento, o último sprint, né, do nosso preparo. Então não tem essa de descansar não, pelo menos comigo é assim, é estudar até a véspera da prova, então vamos estudar hoje e amanhã realizar a melhor prova possível. Continuando, vou abordar aqui temas que não abordamos no sábado passado, vamos abordar temas diferentes, mas logicamente a gente vai repetir aqui o Código Disciplinar, o Estatuto em alguns pontos e também a Lei de Promoções, que semana passada não tivemos questões relacionadas à Lei 15797 de 2015. Então vamos lá. Primeira questão, você já tem um material, essa aula está sendo gravada justamente para você ter a comodidade e a disponibilidade de poder pausar aqui, resolver as questões. Nossa proposta aqui está bem tranquila, são 12 questões, você resolve aqui em 10 minutos. Resolve as questões, dá o play novamente e vem para a correção. Então, se teste, pega o gabarito, veja como é que está seu percentual. Primeira questão. Assinale a alternativa que aponta a situação em que o recolhimento transitório será aplicado ao militar estadual. Será aplicado. Alternativa A. Para o bom andamento das investigações, para sua correta apuração, quando houver fortes indícios de autoria de crime propriamente militar ou transgressão. B. Especificamente quando do cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. C. Somente, a gente sempre tem que ter cuidado com o termo somente, né? Somente quando o militar estadual cometer crime propriamente militar. Ou D. Quando do cometimento de transgressão disciplinar unicamente. Vamos lá. Recolhimento transitório, se você abrir aí o seu artigo 26 da Lei 13.407 de 2003, o último artigo de sanções é o 25. 26 você vai perceber logo no caput. Recolhimento transitório não constitui sanção disciplinar, sendo medida preventiva cautelatória da ordem social, constituindo o desarmamento e recolhimento do militar à prisão. Então, não é sanção. Não é sanção. Não é sanção. E sendo pode ser aplicada no cometimento fortes indícios. Evandro, por que fortes indícios? Poxa, se eu tenho certeza, eu vou prender o cara em flagrante, né? Então, fortes indícios do cometimento de crime propriamente militar ou transgressão. Crime militar. E tem o propriamente na lei, ou transgressão. Ou transgressão. Certo, mas eu tenho que ter a soma, os fortes indícios do crime propriamente militar ou transgressão, somado a 3 situações. Bom, aqui a gente já sabe que é transgressão, então aquela alternativa que diz somente transgressão grave já morreu. E a soma de 3 situações. Para o bom andamento das investigações, pelo militar está agressivo e violento, pondo em risco a própria vida ou a de terceiros, então ele está agressivo e violento. Ou no 3, sob o uso de substância, estando embriagado ou sob o uso de substância entorpecente. Então, vou colocar aqui só embriagado ou entorpecente. Certo? Eu tenho que ter a soma dessas situações. Beleza. Algumas coisas que eu quero passar para você antes da gente responder a nossa pergunta, porque eu abordei vários temas já para a gente dar essa pincelada e conversar. O máximo que o militar pode ficar recolhido, o tempo, respondeu, hein? 5 dias. Isso aí, está afiado. 5 dias é o máximo. Quem tem que ser informado quando o militar for recolhido transitoriamente? Olha lá. Máximo 5 dias, salvo determinação judicial. E aí vamos lá. Quando for do cometimento de fortes indícios de crime, tem que ser informado o juiz auditor,
Ministério Público e o Controlador Geral de Disciplina. Quando de transgressão, tem que ser informado apenas o Controlador Geral de Disciplina. Olha o bizu que eu vou lhe dar agora. Prazo máximo, 5 dias, salvo determinação judicial em contrário, que o juiz pode determinar. Qual o prazo, Evandro? Aí depende de cada caso, o juiz é quem vai determinar. O que é que eu vou lhe dar o bizu agora? Sempre, com certeza, sem outra alternativa, no caso de fortes indícios de transgressão, sempre o prazo máximo será de 5 dias. Por quê? Porque do cometimento de transgressão, só o controlador é informado. Quando for de crime, aí o juiz é informado, aí sim pode ter um prazo maior. Mas do cometimento de transgressão, jamais o prazo será superior a 5 dias. Gostou do bizu? Continuando. Lembrando, tem as autoridades que podem conduzir e as que podem determinar. O recolhimento transitório, né, que as autoridades do artigo 31. Tem os direitos do militar recolhido, justificação, identificação, comunicação da pessoa, ocupação da prisão conforme o seu círculo hierárquico, justificação do recolhimento, né? Ocupação conforme o seu círculo hierárquico e apresentação de recurso. A apresentação de recurso, se a memória não me trai, trata dos parágrafos 7, 8 e 9. Os direitos estão no parágrafo 6º, o recurso está no os parágrafos 7, 8 e 9. O 9 só vai dizer, não foi julgado o recurso em 2 dias úteis, o militar será posto em liberdade. Da apresentação do recurso, o bizu que eu vou lhe dar. Imagine que você foi recolhido no 9º BPM, em Xadá. Você é o subtenente, quem determinou foi um capitão. Bizu do recurso. Sempre o recurso eu protocolo perante o comandante da unidade a qual eu fui recolhido. Se foi outro oficial que determinou, no nosso exemplo aqui um capitão, o comando da unidade vai receber e vai analisar o recurso. Mas, se foi o comandante da unidade que determinou, você vai protocolar perante a ele e ele vai remeter para o superior para análise do recurso. Então, bizu para fixar na sua cabeça, sempre o recurso de recolhimento transitório será protocolado perante o comandante da unidade a qual eu fui recolhido. Se foi outro oficial que determinou, eu protocolo e ele analisa. Se foi o comandante da unidade que determinou, eu protocolo perante a ele e ele remete, a autoridade remete para o oficial superior dele para análise, tá bom? De recolhimento transitório a gente conseguiu dar uma pincelada. Vamos aqui para as nossas alternativas. Bom, agora ficou fácil, né? A alternativa correta é a letra A. O recolhimento transitório será aplicado ao militar estadual para o bom andamento das investigações, para sua correta apuração, quando houver fortes indícios de autoria de crime propriamente militar ou transgressão militar. Beleza? Gabarito da 1, letra A. Questão 2. De acordo com o Código Disciplinar, o processo regular poderá ter por base investigação preliminar, inquérito policial militar ou sindicância instaurada, realizado ou acompanhado pela SSPDS, CGD, Secretaria de Planejamento e Gestão, respectiva corporação militar. Acho que você poderia ficar na dúvida entre A, B e D, né? A, B e D. Mas vamos lá. Os processos regulares.
Como diz o artigo 71, os processos regulares podem ser Conselho de Educação, Conselho de Disciplina, o PAD, o PAD e o processo disciplinar previsto lá no artigo 27 ao 30 e do 56 ao 61. Como é essa situação? Imagine que chegou uma denúncia na CGD, onde consta que o subtenente Evandro, nesse nosso exemplo aqui, o subtenente Evandro estava andando com um carro clonado. Aí abre uma sindicância, né? Militares já foram expulsos por conta de comprar o carro, como se diz, o carro de estouro, né? Então já teve, não vou entrar em detalhes, mas acredito que por ficha e tal, mas um carro com placa adulterada ou alguma coisa do tipo, foi uma situação simples, não tem como eu acho que mencionar essa situação simples, mas enfim, é uma questão didática. Eu serei apenas, primeira punição, então 27 anos de serviço, peguei o carro clonado ou então adulterei a placa, vou pegar uma permanência disciplinar. É uma situação, analisando o artigo 33 da aplicação da pena, não, aqui é uma permanência disciplinar. Quando você começa um procedimento, você tem que vislumbrar o que é que pode ocorrer lá no final. Poxa, se é só isso, é uma permanência. Então abre uma sindicância. Só que quando se começa a investigar, e aí percebem que o subtenente Evandro estava utilizando aquele carro para tráfico de drogas, para a locomoção da droga, de um local para outro, de uma cidade para outra. Aí o que é que acontece? Opa, rapaz, a priori, em primeiro momento, eu pensei que era só, ele estava trafegando, uma vez perdida, enfim, não estava nem, né, podia ser até de um amigo e tal. Eu pensei que era só isso. Mas na investigação eu percebi que o negócio é muito mais escabroso, muito mais cabeludo do que o que se apresenta. Nesse momento na sindicância, eu vou parar, vou pegar o que eu já fiz na sindicância e ela vai servir como base para um processo regular. No caso, no meu exemplo, eu sou um subtenente com 27 anos de polícia, será um conselho de disciplina, certo? Mas aí, eu só quero saber, a 2, né? Essa sindicância estará realizada acompanhada pela Controladoria Geral de Disciplina. A sua prova é letra de lei, então eles irão, né, amanhã, alterar datas, alterar prazos, alterar autoridades, que é uma forma de tentar aí fazer uma pegadinha. Aquela situação, a banca quer lhe vencer, do mesmo jeito que você quer vencê-la, ela também tem o interesse de lhe vencer. Então, gabarito da 2, letra B. 3. Com base no código, após solucionados os recursos disciplinares e havendo sanção a ser cumprida, o militar do Estado iniciará o seu cumprimento no prazo de... Olha, prazo. 3, 2, 5, 10. Vamos lá. Fazer aqui o procedimento o mais breve possível. Primeiro, transgressão, comunicação, manifestação preliminar, arquivamento, termo acusatório, ampla defesa e contraditório, solução. Continua aqui, ó. Reconsideração de ato, que o nome é pedido de reconsideração de ato, né? Vamos ser bem a letra de lei. Pedido de reconsideração de ato, solução, recurso hierárquico, solução. Vamos lá. O que é que a questão está querendo saber? A ser cumprido, o militar iniciará o seu cumprimento dentro do prazo de... Beleza.
Quando tem ampla defesa e contraditório, sai a solução. Da advertência, não publica e nem vai para a ficha, né? Olha o artigo 15. Se for repreensão, vai só para a ficha. Se for permanência ou custódia, né, ou repreensão, você pode recorrer. Desse procedimento simples, advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia disciplinar. Desse procedimento simples, só pode sair advertência, repreensão, permanência e custódia. Se eu quiser algo além disso, demissão, expulsão, reforma, proibição, aí vai para os outros, Conselho de Educação, Conselho de Disciplina e o PAD. Beleza. Então, eu fui punido, saiu a solução. Advertência, repreensão, permanência ou custódia. Eu posso recorrer, qualquer uma das quatro. Recorro, solução, recurseará, solução. Só que a advertência, eu vou ser advertido, seria advertido. Repreensão, vai para a minha ficha, não vai ter nada efetivamente comigo. Na permanência e na custódia, eu vou ter que cumprir, terei que cumprir, né? E até decisão agora recente dos tribunais superiores, eu terei que cumprir a minha punição. Maravilha. Mas é o seguinte, saiu a solução hoje. Qual o prazo que eu tenho para me recolher na unidade? Na minha organização policial militar ou na minha organização bombeiro militar? Qual é o prazo? Pronto. Para que você recorra, 5 dias. E para que você cumpra, aqui é o bizu. Artigo 52. 5 dias. Beleza. Mas, se você recorre, chegou aqui, é porque nessa situação, pessoal, você pode dizer, não, rapaz, essa é a solução, não quero recorrer não, eu sei que eu cometi a falha, a transgressão, eu vou cumprir. Você vai e cumpre. Mas se você, não, eu vou recorrer, vou tentar. Recorre, reconsideração de ato, sai a solução, você diz, rapaz, eu vou desistir, vou cumprir. Tem um prazo. Ou então, se você faz o recurseará, que tem a solução, também tem um prazo. Então, sendo solução de recurso, independente de qual, o prazo está no artigo 61. 3 dias. Então, da primeira solução, 5 dias para cumprir. Da solução de recurso, independente de qual, prazo de 3 dias. No nosso gabarito, é a alternativa A. Letra A. 4. Vou só colocar os prazos aqui, você que está estudando, só revisar. Certo? Da transgressão para a comunicação, 5 dias da constatação do conhecimento. Da comunicação para apresentar manifestação preliminar, 3 dias. Não tem? Não tem. Termo acusatório para defesa e contraditório, 5 dias. Aqui, para a solução 30, podendo ser prorrogado por 15 dias. Para reconsideração de ato, 5, solução 10. Recurso hierárquico 5, solução 10. Muito tranquilo os prazos. Continuando. Questão 4. De acordo com a Lei 13.407, o prazo para a conclusão do Conselho de Justificação, do Conselho de Disciplina e do PAD será, respectivamente, 30, 45 e 60, 90, 60 e 45, 45, 30, 15, 60, 45 e 30. E aí, qual é? Aqui é bom com aula gravada, tem a possibilidade de você pausar. Sendo ao vivo, a gente vai apagar a galera. Ei, peraí, professor, aí atrasa, né? Aqui não, aqui é rapidez. Ou seja, o que é que eu quero lembrar para vocês só? Portaria de instauração da comissão formada por 3 membros. Lembre de que pode atuar ou não. Primeira reunião, onde vai ter o interrogatório já aqui, cuidado com o dia a dia. A lei prevê que o interrogatório, a juntada de documentos que o militar tiver interesse, que esteja respondendo o procedimento, já é no primeiro ato. A lei prevê assim, a gente sabe que na prática não é, mas a lei prevê assim. Depois defesa prévia.
Pode juntar ou não. Oitiva, testemunha de acusação, no máximo de 3. Oitiva, testemunha de defesa, também no máximo de 3. Depois, razões finais de defesa, sessão secreta de deliberação e julgamento. Evandro depois faz o relatório, depois envia para a autoridade que determinou a comissão. Pronto, passo a passo aqui, bem tranquilo. No caso de oficiais, se for o governador aqui para demissão do oficial, reforma, demissão ou reforma do oficial, tem que ir para o TJ. Muita gente pensa que é só demissão, mas demissão ou reforma do oficial tem que ir para o TJ. No caso do Conselho de Justificação, onde vocês irão responder se cometer algo, né? Se Deus quiser, vai ser como oficiais, mas não vai acontecer não, armaria. Então, Conselho de Justificação, daqui para frente só ocorre no Conselho de Justificação. Vai para o TJ, escuta o MP, escuta a defesa, né? O prazo para se manifestar em 10 dias, depois os desembargadores, os 3, para o acórdão. E volta novamente para a autoridade do governador do estado, para saber se ele continua ou não com a opção de demissão. Então, os prazos: Conselho de Justificação 60, Conselho de Disciplina 45 e o PAD 30 dias. Opção letra D de dado. D de dado. 4. 5. De acordo com o Estatuto, são formas de desligamento do serviço ativo dos militares estaduais do Ceará. Bom, ele está dizendo, olha, são formas, exceto a reforma é um desligamento? É. A demissão é um desligamento? Sim. A reversão é um desligamento? A exoneração a pedido. Aqui a única que não é a reversão. A reversão não é forma de desligamento. Reforma é forma de desligamento, demissão e exoneração é uma forma de desligamento. Mas a reversão não tem nada a ver com o desligamento do serviço ativo, certo? Muito tranquilo. Eu já tratei até de algumas situações na aula passada. Se eu assimilar aqui, a gente pode, para não repetir a mesma matéria e você ganhar tempo para os seus estudos. 6. De acordo com o Estatuto, assinale a alternativa que aponta somente militares na situação de inatividade. Somente militares na situação de inatividade. Vamos lá, as alternativas. Reformados e agregados, reserva remunerada e reformados, adidos e agregados, reforma não remunerada e reserva remunerada. Beleza. Pessoal, eu lembrei aqui com relação à reversão do artigo 6º. Essa reversão é de forma voluntária. A reversão é o militar da reserva remunerada que retoma o serviço ativo. A situação voluntária são em duas hipóteses: a função e os conhecimentos técnicos. Inciso 1 do artigo 6º. Porque não há, no momento, no serviço ativo, militar estadual apto a exercer a atividade. Você é de um setor que, quando você pede a sua reserva, ninguém sabe executar o seu trabalho. Então, quem é que vai lhe convidar para você voltar?
É o comandante-geral? Não, não. É o secretário de Segurança Pública? Não. Ah, Evandro, mas pode ser. Mas pode ser não quer dizer que seja. A autoridade competente é o governador do estado. É o governador. Aí esse pode ser que você falou, é que o governador pode designar outra autoridade. Então não pensa, cai nessa prova. O comandante-geral reverteu o subtenente Evandro para o serviço ativo. Certo ou errado? Aí você, certo, porque pode ter sido autorizado. Se não vier na questão a informação, o comandante-geral, devidamente autorizado pelo governador do estado, reverteu o subtenente Evandro da reserva para o serviço ativo. Entendeu a diferença? Então tem que estar expressamente no texto da sua questão que o comandante-geral foi autorizado pelo governador, ou o secretário de Segurança Pública, ou o controlador, ou seja, a autoridade que ele determinou, certo? Você vai poder voltar por conta da função ou por conta dos conhecimentos técnicos especializados. Você é um excelente militar em cursos. E aí o governador, poxa, eu investi tanto nesse cara, paguei diária e tal, curso, o cara é top, instrutor, dá aula na ESP, tudo, eu vou voltar ele para o serviço ativo. Ele em casa está perdendo dinheiro, podendo para repassar o conhecimento, pronto. Só que nessas duas situações você volta se quiser. Você só volta se você tiver interesse. Se você não tiver interesse, como é voluntária, você não volta. Lembrando, no parágrafo 1º, né, que você terá todos os direitos e vantagens do militar da ativa, você se torna um militar da ativa novamente, na mesma designação hierárquica. Se você foi para casa, para a reserva, como subtenente, retorna subtenente. Foi primeiro tenente, segundo tenente, capitão, enfim. A graduação ou posto que você foi, quando você voltar, permanece. Aí tem o final do parágrafo 1º, que é o terror do BSP, como a galera chama, que é exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, contando o tempo como de efetivo de serviço. Então, como de serviço, perdão. Então, o terror do BSP é esse trecho da lei que tem que ser suprimido para a galera ser promovida. Né? Que tem, contando, exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá. Aí a questão, subtenente Evandro, revertido para o serviço ativo, está na solenidade com o governador do estado, há um atentado ao governador e o governador o promove por bravura, certo ou errado? Errado. Promoções, antiguidade, merecimento, pós-mortem, bravura e requerida, promoção é o gênero, aqui são as espécies de promoção. O parágrafo 1º ao 2º do artigo 6º, ele veda a promoção. Se porventura o governador quiser me promover, ele vai ter que alterar esse texto do artigo 6º e me promove. Mas se não, ele não consegue me promover, porque ele veda, proíbe toda e qualquer possibilidade de promoção. Tá certo? Então, vamos lá. Que aponta somente militares na situação de inatividade. Reforma é inativo. Agregado não é. Sabe o que é que o agregado é? Eu digo que o agregado está aqui, ó. Está aqui a corporação, o agregado está aqui. O agregado, na minha visão, é tudo. Rapaz, o cara pode acontecer tudo com ele. É igual você estar num tiroteio. Tudo pode acontecer com você, né? Infelizmente é assim. Por quê? Evandro, o agregado recebe? Depende. Tudo agregado eu digo depende. O agregado recebe remuneração? Depende. Se ele está agregado por LTS, aguardando o processo de reforma, ele recebe. Mas se ele está agregado como desertor, aguardando lá ser capturado e demitido, não recebe. O agregado ele vai voltar? Depende. Se ele está agregado porque assumiu um cargo público não eletivo, até o prazo máximo de 2 anos, ele pode voltar. Mas se ele passar esse período, ele vai embora. Então, depende. O agregado é ativo? O agregado é ativo.
O agregado pode se tornar um inativo, mas enquanto ele está agregado, ele é militar do serviço ativo. Então, não entra. Reserva remunerada e reforma, isso. Na inatividade, reserva e reforma. Adido é à disposição, é ativo. Agregado é ativo. Reserva não remunerada e reserva remunerada. Reserva remunerada é inativa. E a reserva não remunerada é o quê? Artigo 199. Assumir um cargo civil público não eletivo, ou seja, é um cargo permanente. Cargo permanente é, ou seja, um concurso público, perdão. Tomou posse num concurso público em outro, você vai para a reserva não remunerada. Beleza. Recebe por conta disso? O nome já está dizendo, não. Pode ser revertido? Não. O que é que vai servir o cara da reserva não remunerada? Ele tem um status, já fui policial militar, e vai pegar o tempinho de contribuição dele e levar para outro concurso. Somente isso, não serve de mais nada. Então ele não é inativo, Evandro? Não, ele não é inativo. Ele sai dos quadros, Ok? 8 não, perdão. Vamos lá. 6, que é a alternativa B de bola. 7. Consoante o Estatuto, o reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares estaduais ocorre através de... Aqui é só questão decoreba, né? Da anulação de sanções disciplinares. Nem existe isso, né? Que é o cancelamento. Das promoções, não, promoção é um direito. Das recompensas ou das gratificações? Das recompensas. Que lá no código, aqui está tratando de estatuto, mas que lá no código as recompensas são elogio, parabéns, né? Elogiar, está lá na ficha. Elogio, dispensa de serviço, no máximo 6 por ano, e só quem pode dispensar é tenente-coronel ou coronel a seus subordinados funcionais. E cancelamento de sanções. Tá certo? Então, a 7 alternativa, C de casa. Perdão. Das alternativas abaixo, assinale aquela que aponta a autoridade competente para praticar o ato de reversão dos militares estaduais agregados de acordo com o Estatuto. Já está dizendo aqui, cuidado na sua leitura. Reversão dos militares estaduais agregados, porque se fosse inativo, a gente já tratou. Aqui é o agregado. É o governador? O governador é o inativo. É o secretário de Segurança Pública? Não. Comandante-geral? Sim. Controlador? Não. Aí volta aquela mesma situação, né? Ah, Evandro, mas pode ser. Pessoal, pare com esse negócio de pode ser em questão. Questão, você vai trabalhar com aquilo que tem. É igual quando é o almoço de domingo. É o almoço de domingo na sua casa. Você faz o quê? Você junta o que tem. Aquelas informações que você tem naquele momento. Ah, mas se eu tivesse uma picanha, rapaz, ficava bom. Não, não é se eu tivesse, se for, não. É as informações que eu tenho aqui. Por favor, se atenha à prova. Se atente à questão. Ah, mas se. O mais se eu garanto, você vai perder muita questão. Se você, mas se for, não. Governador do estado é mais uma autoridade por ele designada. Tem essa informação aqui? Não tem. Então pronto. Mas aqui está tratando do agregado. Então, comandante-geral, alternativa C. 9. De acordo com o Estatuto, o militar estadual que passar mais de 24 horas sem comparecer ao quartel e sem comunicar qualquer impedimento será considerado desaparecido, ausente, desertor, extraviado. Ainda poderia ter colocado aqui o tal do... é desaparecido ou é desertor? Eita, Evandro, ele não está dizendo se foi porque quis ou se foi porque não quis. Ainda está numa situação antes dessa. Eu tenho que analisar a situação antes do desaparecido ou desertor. Superior a 24 horas, ele é o quê?
Vamos lá. Aqui você teria que trabalhar hoje às 13 horas, certo? E aí você não vai, ou se foi, se ausenta sem permissão. Pronto. Vão dar um período para você superior a 24 horas. Cadê o fulano? Cadê o subtenente Eric? Cadê ele? Cadê? Sumiu. Pronto. Superadas as 24 horas, que a lei não diz se são 24 horas e 1 minuto, 24 horas e 10 minutos, 25 horas e 26, não. Superou 24 horas, a sua prova vai vir assim. Superou 24 horas, mais de 24 horas aqui, aí ele vai estar como o que a questão quer, esse nome. Vai estar como ausente. Ah, Evandro, eu pensei que ele já era desaparecido ou desertor. Não. Quando ele passar 8 dias como ausente, ou seja, daqui até aqui, aí ele vai mudar a sua classificação. Se ele sumiu porque quis, ele se torna desertor. Se ele sumiu por uma situação vinculada à atividade policial, bombeiro, militar, aí ele se torna desaparecido, aí aqui é um bizu, essa primeira situação sempre é o D, desaparecido. E após 30 dias, não é daqui, é 30 dias daqui, ó, desaparecido. 30 dias desaparecido, ele se torna extraviado. Ok? Então a gente consegue matar essa questão com essas informações e a gente ainda melhora a questão. Coloca todas as situações que estão aqui nas opções. Questão 9, opção B de bola. Após 24 horas, ele é ausente. 10. De acordo com o estatuto, podemos afirmar que L-TIP, podemos afirmar, então ele quer a correta. Podemos afirmar que a L-TIP somente poderá ser concedida a militar estadual com mais de 10 anos de serviço. A licença paternidade terá uma duração de 8 dias. Caso um familiar do militar estadual venha a falecer, como por exemplo a mãe, ele terá direito a afastar-se por 10 dias por motivo de luto. A militar estadual, na condição de adotante de criança, até no máximo de 10 anos, terá direito, nesse caso, à licença por um período de 60 dias. Aqui só está mexendo com prazo na sua cabeça. Vamos lá? Vamos de baixo para cima. O item D está dizendo que uma criança de 10 anos tem 60 dias. É o seguinte, se a criança tiver de 0 a 1, são 120 dias. Se a criança tiver de 1 a 4 anos, 60 dias. Se a criança tiver de 4 a 8 anos, são 30 dias. Se você adotar uma criança superior a 8 anos, pasmem, não tem direito a licença alguma. Então a D está errada. Ok? Então, primeira informação. C. Caso um dos familiares estadual venha a falecer, aqui ele misturou licença e afastamentos, Caso um dos familiares do militar estadual venha a falecer, como por exemplo a mãe, ele terá direito a afastar-se por 10 dias? Não. Luto e núpcias são 8 dias. Isso aqui foi um aluno meu que me ensinou. Ele disse, professor, foi desgraça é 8. Foi desgraça, 8 dias. Decore como você quiser. Mas na verdade, graças a Deus ele até vai entrar nesse curso de formação agora no dia 20. Deu certo para ele. Então vamos continuar. A licença paternidade terá uma duração, é o item B, A licença paternidade terá duração de 8 dias? Não, a licença paternidade tem duração de
10 dias. E então a alternativa que nos sobra, que é a correta, é a alternativa A. A LTIP somente poderá ser concedida a militar estadual com mais de 10 anos de serviço. A LTIP é licença para tratar de interesse particular. Beleza, show de bola. 11. Promoções. Tendo por base a lei de promoções, assinar a opção correta. Haverá promoção do militar por ocasião da passagem à inatividade? Não. Nas promoções, Evandro, mas tem a requerida. Pessoal, a requerida é uma promoção quando você está na ativa. Não tem essa situação que algum colega seu deve estar passando? Ele vai dizer, já está com 8 meses que eu protocolei a requerida e ainda estou trabalhando. Eu também acho um absurdo. Estou só mencionando a situação prática e não estou aqui para discutir nada com relação a isso. Estou aqui para passar as questões da prova, se Deus quiser. O que é que acontece? Quando você pede a reserva, aí sim, você cumpre o prazo e vai para casa, aguarda a solução em casa. Quando você pede a requerida, você é promovido, na promoção automaticamente você já vai para casa. O que é que se alega? Que quando você pede a requerida, ninguém pode lhe deixar em casa, porque eu só posso promover quem está no serviço ativo. Então eles sustentam esse lapso temporal, que é um absurdo, mas sustentam fundamentado nisso, que você passa, tem que aguentar, tem que estar ativo. Se for para casa, a inatividade eu não promovo. E aí segura. É por isso que agora está demorando tanto. Mas se você pede, sou subtenente, tenho interesse de ser segundo tenente, não, gosto, passei a vida todinha para sair subtenente, não quero ser segundo, tenho desconto da Previdência, né, de 11% acima do valor. Então, mas quero não. Por 5 anos, quero não. Vou para casa. Peça reserva. Você vai para casa, sem ser promovido. Então, nessa situação de você ir para a inatividade, você vai ser promovido? Não. B. Nas promoções da praça soldado, deverá ser observado o número mínimo de permanência na citada graduação de 50% do efetivo. É errado, percentual errado. C. O militar estadual que for promovido ou que deixar de ingressar em inatividade ex officio ou que retornar ao serviço ativo, tudo por ordem judicial, não ocupará vaga no respectivo quadro, ficando como excedente até o trânsito em julgado da decisão. Perfeito. A 11, a nossa alternativa é o item C. Maravilha. C de casa. 12. Aqui, pelo amor de Deus. Aqui é de acordo com a lei de promoções, o curso exigido para que um primeiro sargento seja promovido a subtenente é o CHC, que nem existe mais, curso de habilitação de cabo. CFP, que eu não sei nem o que é, nem existe isso aqui. CHST, curso de habilitação a subtenentes, ou CHS, curso de habilitação a sargentos. Alternativa C, que você sabe decorado, inclusive você já fez. Mas deixa eu tratar aqui de uma situação. Meu tempo? Certo? Tá tranquilo. Para passar essa última situação aqui da lei de promoções. Primeiro, estudem bem os artigos 6º e 7º. O 6º, o que eu tenho que fazer para ser promovido. O 7º, né, o que se eu tiver naquela condição eu vou sair, né, com raras exceções do inciso 17. Então, cuidado aí com relação aos artigos 6º e 7º da lei de promoções e os intertícios. Soldado. Vamos lá. Intertício e serviço arregimentado. Aqui do lado esquerdo o intertício. Soldado a cabo. 7, cabo a terceiro. 5, terceiro a segundo. 3 e
4, tá? Vocês entenderam, né? Soldado a cabo 7, cabo a terceiro 5, terceiro a segundo 3, segundo a primeiro 3, primeiro a subtenente 4. 5, 5, 6, 5, 3. Segundo a primeiro 5, primeiro a capitão 5, capitão a major 6, major a tenente coronel 5, tenente coronel a coronel 3. 3, 2, 2. Aí aqui é aquela formalidade que a lei alterou agora. 3, 2, 2. Segundo a primeiro 3, primeiro a capitão 2, capitão a major 2. Eu acredito que esse aqui eles não vão cobrar vocês, mas custa tão pouco a gente passar. Soldado a cabo, eu preciso de curso? Não. Cabo a terceiro? CHS. E de primeiro a sub, CHST. Capitão a major, CAO. E capitão a major, CAOQOA. Tenente coronel, a coronel, CSP. Curso Superior de Polícia ou Bombeiro, PM ou BM. Evandro, beleza, passou os interstícios, já decorei, tá tranquilo. E o serviço arregimentado? Menos 1. Serviço arregimentado sempre será um ano a menos do que o interstício. Decore o interstício. Evandro, serviço arregimentado de soldado a cabo? 6. De cabo a terceiro? 4. De capitão para major? 5. De tenente coronel para coronel? 2. De segundo tenente QOA para primeiro tenente QOA? 2. Tá bom? Então, uma pincelada aí com relação aos principais pontos. Se Deus quiser, a gente acerta algumas questões que vão cair amanhã. Agradeço bastante a atenção por todo esse curso que a APS proporcionou e a gente pôde aqui colaborar. Agradeço a paciência e excelente prova. Deus abençoe. Um abraço.